Hoje, em Por Dentro da Canção, uma das bandas mais emblemáticas do rock and roll. Eu tô falando do AC/DC, formado em Sydney, na Austrália, em 1973, pelos irmãos Malcolm e Angus Young. A banda teve uma jornada repleta de altos e baixos, tragédias e sucessos inesquecíveis. Por isso, nesse vídeo, vamos embarcar na história dessa lenda do rock, os primeiros álbuns da banda e seus grandes clássicos, incluindo a icônica canção It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll. Tudo começa no final da década de 50, com os irmãos Malcolm e Angus Young. A família Young sempre foi muito musical. Desde muito pequenos, os irmãos viviam rodeados de instrumentos espalhados pela casa, como o piano, o banjo, instrumentos de sopro como o sax e clarinete, e claro que não podia faltar a guitarra. Mas foi a irmã mais velha, Margaret, quem trouxe o rock and roll para casa, com discos de artistas como Little Richard, Chuck Berry e Bill Haley, com o clássico Rock Around the Clock. E o primeiro a despontar na música profissionalmente como músico e produtor musical foi o irmão mais velho, George Young. Fez grande sucesso com a banda de rock australiana The Easy Beats na década de 60, ao lado do guitarrista e compositor Vanda Harry. Um dos grandes sucessos da banda foi a canção Friday on My Mind, de 1966. Seguindo os passos de seu irmão George, Malcolm começou a tocar guitarra ouvindo Elvis Presley aos 4 anos de idade, junto com Angus. E aos 14 ganhou sua primeira guitarra, uma Gretsch, e Angus uma Hofner, que ele logo trocou por uma Gibson SG, guitarra que se tornaria sua marca registrada. Em 1971, Malcolm, já com 18 anos, entrou para uma banda de baile chamada Velvet Underground. Sim, mesmo nome da banda de Lou Reed, e tocavam covers de The Doors e Jefferson Airplane. E nessa época, uma grande influência musical de Malcolm era Mark Bolan, do T-Rex. No final de 1973, Malcolm formou o AC/DC, junto com o baixista Larry Van Creed, o vocalista Dave Evans e o baterista Colin Burgess. A ideia inicial era acrescentar também o tecladista, porém Malcolm se convenceu que era muito melhor uma segunda guitarra. Foi quando convidaram seu irmão Angus para ser o guitarrista solo na banda. Nessa época, Angus já havia adotado seu característico uniforme escolar, ideia de sua irmã Margaret, depois de ter tentado outras fantasias como o Homem-Aranha, o Zorro, um gorila e uma paródia do Superman chamada Super Ang. A ideia do nome da banda supostamente veio da própria Margaret, que teria visto as iniciais AC/DC atrás de uma máquina de costura que ela usava para costurar os uniformes de seu irmão Angus. Já Malcolm dizia que o nome da banda foi ideia de sua cunhada, que teria visto as iniciais num aspirador. Seja como for, a abreviação significa corrente alternada, corrente contínua, de eletricidade. Os irmãos sentiram que esse nome simbolizava a energia bruta e as performances eletrizantes da banda. Em junho de 74, a banda assina um contrato com a Albert Productions, com a produção musical de George Young, irmão mais velho dos Young, e Harry Vanda, e lançam o single Can I Sit Next to You, Girl? O single fez grande sucesso na Austrália, e a banda começou a fazer muitos shows, inclusive abrindo alguns shows para o Lou Reed. E um fato interessante, certa vez o AC/DC foi contratado para tocar numa festa de casamento de um amigo. No set list, um pouco de Little Richard e Rolling Stones. E em determinado momento, o pai da noiva fala com o vocalista Dave e pergunta: "Vocês podem tocar Zorba ou grego?" E Dave ficou totalmente espantado. Claro que a banda não sabia tocar Zorba. Porém, Malcolm pediu para ouvir a canção e tirou ali, de ouvido na hora. Daí a banda foi acompanhando enquanto todos faziam a tradicional dança grega, o sirtaki. Vocês conseguem imaginar como seria o AC/DC tocando Zorba ou grego? Escrevam aqui nos comentários. Nessa época, o clima entre o vocalista Dave e a banda não estava muito bom e começaram a procurar um substituto. Foi quando o vocalista Vince Lovegrove, amigo de George Young, falou sobre Bon Scott, que nessa época cantava na banda de rock australiana Fraternity. Bon era 9 anos mais velho que Angus, tinha 28 anos na época, mas isso não foi um problema.
Após o ensaio com a banda, ficaram impressionados com a energia e voz visceral de Bon. Ali nascia uma das bandas mais lendárias da história do rock. Em abril de 1974, a banda passou por algumas mudanças na formação, com a entrada de Rob Bailey no baixo e Peter Clark na bateria. E em outubro de 74, a banda grava seu primeiro álbum, intitulado High Voltage. Esse álbum foi gravado em apenas 10 dias e lançado somente na Austrália, em 17 de fevereiro de 75. E alguns anos depois, uma segunda versão desse álbum seria lançado internacionalmente, com outras canções. Produzido pela dupla Harry Vanda e George Young, que gravou os baixos nas canções Stick Around e Love Song ou Jean, primeiro single do álbum. Seguido por Baby Please Don't Go, um cover do blues tradicional que ficou popularmente conhecido pelo músico de blues delta Big Joe Williams, em 1935. Baby, please don't go back to New Orleans, you know I love you so. Outra canção de destaque desse álbum é She's Got Balls, traduzindo seria Ela Tem Culhões, que aparentemente era uma homenagem que Bon teria feito para sua ex-mulher, Irene, que não gostou muito não. Aliás, essa era uma forte característica de Bon, escrever canções sempre com bom humor e duplo sentido, o que soava autêntico e genial, e se tornou a marca da banda. E algo interessante, durante as gravações desse álbum, o amplificador de Engels apresentou problemas e começou a soltar fumaça. Tanto que se você ouvir atentamente esse álbum, quase que dá para sentir o som das válvulas queimando, algo que deu um timbre bem quente e característico para esse disco. Após alguns meses, a banda passa por outra mudança na formação, com a entrada do baixista Mark Evans e do baterista Phil Rudd, completando assim a formação clássica da banda. Ainda em 1975, a banda gravou seu segundo álbum, TNT, que também foi lançado apenas na Austrália e Nova Zelândia. Apresenta uma banda bem mais madura e revela uma abordagem mais técnica. TNT é um dos álbuns mais icônicos da banda, contendo algumas de suas canções mais famosas, como The Jack, Rocker, a faixa título TNT, Live Wire e também a clássica canção It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll. School Days é uma versão cover de uma música de Chuck Berry. Que aliás era uma grande influência dos irmãos Young. A canção High Voltage foi a primeira canção escrita e gravada para esse álbum, e ela foi inspirada no álbum anterior da banda, de mesmo nome. Liricamente, o álbum apresenta Bon Scott narrando o lado bom e ruim do estilo de vida do rock and roll, alertando os aspirantes a músicos de que é mais difícil do que parece. It's a Long Way to the Top é uma canção que reflete bem esse espírito. A letra fala sobre a jornada difícil de se tornar um músico de sucesso. A canção também celebra a vida na estrada, com seus altos e baixos, e também destaca a importância de ser íntegro e autêntico, de permanecer fiel aos seus valores, independente das circunstâncias. Por fim, It's a Long Way to the Top é uma canção inspiradora que celebra a jornada da vida de um músico e a paixão que impulsiona a sua busca pelo sucesso. E algo interessante, durante as gravações, o coprodutor desse álbum, George Young, irmão mais velho dos irmãos Young, recordou que o vocalista Bon Scott, que era escocês, já havia participado de uma banda de bagpipes, aquelas famosas gaitas de Foles, e incentivou a banda a incorporar esse instrumento na canção It's a Long Way to the Top. E sem dizer nada, Bon saiu do estúdio e foi até uma loja de instrumentos musicais para comprar uma gaita de Foles. Na verdade, Bon era o baterista nessa banda de bagpipes e não sabia tocar de fato o instrumento. No entanto, ele aprendeu a tocar o suficiente para gravar e executar a canção.
Em 1976, a banda relança High Voltage, só que agora internacionalmente. Esse álbum contém algumas faixas dos 2 primeiros álbuns, que haviam sido lançados somente na Austrália. Ainda em 76, a banda lança o 3º álbum, Dirt Deeds Done Dirt Cheap, que também foi produzido por Harry Vanda e George Young. Esse álbum apresenta um som mais rústico e energético, uma característica que se tornaria a marca registrada do AC/DC. A faixa título, Dirt Deeds Done Dirt Cheap, tornou-se um dos maiores sucessos da banda e um clássico do rock. Outras faixas notáveis do álbum incluem Problem Child, Big Balls e Ride On. Ao longo dos anos, Dirt Deeds Done Cheap tem sido amplamente elogiado pela crítica. Sua influência pode ser sentida por muitos artistas do rock e metal posteriores. A combinação da voz distinta de Bon Scott, os riffs de guitarra cativantes e a energia implacável das músicas tornaram o álbum um clássico do rock, um marco tanto na sonoridade quanto no sucesso mundial da banda. E a partir desse ponto, o AC/DC inicia uma trajetória lendária, com álbuns e clássicos icônicos que foram responsáveis por alçar a banda no panteão do rock. E dentre alguns desses álbuns estão Let There Be Rock, de 1977, responsável por canções icônicas como Dog Eat Dog, Whole Lotta Roses e a faixa título Let There Be Rock. Powerade, de 1978, um álbum aclamado pela crítica. Um destaque para as canções Sin City e o single Rock and Roll Damnation. Highway to Hell, de 1979, considerado um dos melhores álbuns do AC/DC, e apresenta um dos maiores clássicos da banda, a canção Highway to Hell. E também os singles Girls Got a Rhythm e Touch Too Much. E o clássico álbum Back in Black, de 1980, lançado após a morte do incrível vocalista Bon Scott, que infelizmente nos deixou em 19 de fevereiro de 1980, aos 33 anos. Esse álbum marcou a estreia do vocalista Brian Johnson, um dos álbuns mais importantes da banda e um dos mais vendidos da história da música. Ele gerou os singles You Shook Me All Night Long, Hell's Bells, Rock and Roll and Noise Pollution e a faixa título Back in Black. Aliás, essa segunda fase da banda merece um episódio à parte, pois é uma trajetória gigantesca. Afinal, são 17 álbuns de estúdio até o momento. Ao longo das décadas, inúmeras bandas de rock surgiram, conquistaram legiões de fãs e deixaram sua marca na história da música. Porém, poucas tiveram o poder de incendiar os palcos e eletrizar as multidões como o AC/DC fez. Bon Scott era a essência do rock and roll e deixou uma marca indelével no cenário musical com sua presença magnética e energia contagiante e um carisma inigualável. Ele personificava a rebeldia e a paixão pelo rock. Seu legado continua a inspirar uma nova geração de artistas e fãs, como um farol de autenticidade em um mundo cada vez mais efêmero. E o incrível guitarrista e fundador da banda, Malcolm Mitchell Young, nos deixou em 18 de novembro de 2017, aos 64 anos. Te agradeço por me acompanhar nessa jornada sobre essa banda incrível. Se você gostou, deixa o seu like, comente e compartilhe com a sua galera. Mas continue por aqui, veja esse vídeo sobre outra lenda do rock, o Pink Floyd. Deixo aqui meu abraço, fique bem e nos vemos no próximo episódio de Por Dentro da Canção. Até lá!